Bem, galera, eu estava conversando com algumas pessoas no trabalho ontem à noite e ali falávamos justamente sobre o segundo turno, não é? E sobre a certeza da vitória de Jair Messias Bolsonaro, e eu coloquei um contraponto, mostrando que não é impossível que ele perca nessas eleições. Não porque o povo não quer, não porque o povo não apoiará, não mudará isso, pelo contrário, só aumentará apoio. Mas eu estou levando em consideração não aquilo que a matemática diz, porque matematicamente falando é impossível do Jair Messias Bolsonaro perder, certo? Os números são claros. Aqueles que votaram nele não vão anular os seus votos, não vão votar também no PT. Então isso é óbvio. Porém, julgando a situação, não é, judicial de nosso país, a situação da justiça em nosso país, nós não podemos duvidar de nada. É só você parar para pensar. Um homem como Haddad, que é um corrupto, que é alguém ficha suja, que tem 32 processos nas costas, dentre os quais muitos deles ele já é réu, e mesmo assim, sendo um ficha suja, não é um candidato à presidência da República, então você pensa, a lei da ficha limpa não se aplica a ele? Pois é, e não é somente a situação dele, há muitos outros. Nós sabemos muito bem a grande corrupção que envolve o meio político brasileiro. Muitos políticos locais, municipais, estaduais e federais, todos envolvidos em esquema de corrupção, e muitos continuam soltos do mesmo jeito e também lançaram suas candidaturas. Isso mostra de maneira bastante clara que a justiça não funciona muito bem no nosso país. Por isso, apesar de matematicamente termos certeza da vitória de Jair Messias Bolsonaro, nós não podemos subestimar a ação da esquerda, pois o PT aparelhou todo o sistema brasileiro. Então o judiciário é aparelhado, o Congresso Nacional é aparelhado, bem como o executivo. Infelizmente foi essa mazela que trouxe o PT para o Brasil, justamente para que eles possam se proteger. E é inclusive isso que o próprio Haddad propõe em seu sistema de governo, é justamente diminuir o poder de ação, de investigação, para que eles possam se perpetuar no poder e continuar roubando a fole. E nós não podemos duvidar de maneira nenhuma de uma possível derrota de Jair Messias Bolsonaro, justamente porque esse segundo turno, ou essa eleição de 2018, ela é algo muito sério, muito pesado e muito decisivo para ambas as partes, tanto para os conservadores, tanto para os de direita, os patriotas que amam o Brasil, que amam a família e têm lutado, não é pelo bem da nossa nação, como também para os de esquerda, para os socialistas, para os comunistas que querem destruir a nação, que querem implantar o bolivarianismo aqui. Para todos, é uma eleição muito séria e muito tensa, justamente porque quem perder está completamente acabado. Se Bolsonaro entra, então a esquerda pode dar tchau do Brasil. Se Bolsonaro entra com a sua equipe de ministros, com todo o apoio do povo, que é a maioria no Brasil que apoia Bolsonaro, então a esquerda pode se despedir do Brasil. Mas se porventura eles ganharem, e nós sabemos os meios para isso, as várias tentativas de incriminação de Bolsonaro, as várias mentiras, fake news espalhadas, que infelizmente jornais que são aparelhados também, como Folha de São Paulo e tantos outros, vão reproduzindo e vão tratando ele como se fosse muitas vezes um criminoso. As propagandas eleitorais que são criminosas, as propagandas que passam na Rede Globo contra Bolsonaro dos partidos, não é, ou do partido do PT, são propagandas criminosas, com mentiras o tempo todo, tentando ainda pintar o cara como um monstro. Ou seja, é o crime o tempo todo imperando no Brasil em toda essa campanha e ainda assim continua sendo legitimado pela nossa justiça, pela justiça brasileira. Por isso, pensando na fragilidade de nossa justiça, de nossas leis, de quem governa o Brasil, de quem faz cumprir a lei, é que nós não podemos duvidar de uma coisa pior, de uma derrota do Bolsonaro. Para pensar, se de repente eles fazem a maior fraude da história e de uma maneira que para eles vai ser dita como sendo milagrosa, Haddad ultrapassa Bolsonaro na quantidade de votos agora no dia 28. Nós sabemos que isso não vai acontecer, isso é mentira, não tem condições, que isso é impossível. Porém, se eles fraudarem as urnas para chegar a esse absurdo, quem nos garante que o TSE, quem nos garante que o Supremo Tribunal Federal, quem nos garante que a justiça brasileira não aprovará esse tipo de situação? Quem nos garante? Quem nos garante que eles não vão dizer isso é apenas a democracia? Porque a mídia já tem trabalhado para isso, tentando minimizar muitas vezes a imagem de Bolsonaro e exaltar e acender a do Haddad do PT. Quem nos garante que a justiça brasileira não apoiará as fraudes? E se eles fizerem isso, estamos completamente perdidos nesse sentido, nas mãos desse instamento burocrático, desse aparelhamento do sistema. Por isso, nós não podemos descansar. A luta continua e principalmente quando passarem essas eleições. Aí é que vai começar mesmo. Nós temos um trabalho muito árduo a fazer. Temos que, de fato, colocar a mão no arado e trabalhar muito firme por nossas famílias, por nosso país. Então, não venhamos dormir. O tempo agora é de batalha.